E chegou a parte 3 e final de uma das minisséries assim que eu nem esperava, mas que foi de mais sucesso no meu canal. Eu vim contar pra vocês a parte 3 e final da minha história. Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente o vídeo que vocês tanto estavam esperando, mas que demandava um pouquinho mais de tempo pra gravar, porque é um vídeo mais longo, né, e mais delicado, eu queria estar com a cabeça tranquila, enfim. Hoje eu vim trazer então a parte final da minha história, onde eu começo a trazer um pouco mais para os dias de hoje, né? Mas antes de a gente começar, vamos conversar sobre algumas outras coisinhas. Uma coisa, na verdade, que eu queria alinhar aqui com vocês. Hoje termina o nosso especial de vídeos todos os dias durante uma semana e eu quero muito agradecer por vocês terem ficado comigo aqui esse tempo, terem assistido todos os vídeos, comentado bastante, eu fiquei muito feliz. O canal voltou a crescer, isso me trouxe mais motivação. E mudar para essa casa também foi uma motivação para mim. Então eu tinha na minha cabeça que quando eu mudasse para cá, eu queria estabelecer uma rotina de vídeos aqui pro canal. Hoje em dia eu sou bem mais realista do que eu fui um dia, então eu quero me comprometer com vocês com coisas que eu vá realmente cumprir. Tá? Então a gente vai começar de baixo e eu vou começar com 2 vídeos por semana, sempre às terças e quintas, às 21 horas. Mas na quinta-feira já começa então, e aí toda terça e quinta nós vamos ter vídeos aqui no canal, sempre às 21 horas, tá? E eu vou me programar e me organizar direitinho pra honrar esse compromisso com vocês. Mas vamos começar então a parte 3 da minha história, porque tem muita coisa pra contar. Talvez seja o vídeo que mais tenha coisa pra falar. Eu vou começar por algo que eu acabei não falando muito no último vídeo, que foi sobre a minha vida profissional. Eu não citei isso, mas eu comecei a trabalhar desde adolescente. Meu primeiro trabalho foi acho que com 13 ou 14 anos, eu não me lembro muito bem. A minha avó era professora de faculdade na época e eles abriram lá um programa tipo Jovem Aprendiz, Guardinha, cada cidade tem um nome, e eu me inscrevi e consegui entrar. Então eu trabalhava com a minha avó na mesma faculdade em que ela dava aulas, e eu era tipo auxiliar dela assim, e também auxiliava os alunos principalmente na parte de informática. Eu era muito nova ainda, né, não tinha muito, eu acho que eu tinha até menos que 13 anos, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem novinha mesmo, 12, por aí. A partir do momento que pode, né, ter o menor aprendiz e tal. E eu não tinha muita responsabilidade nessa época com o trabalho. Fazia ali o que eu conseguia, mas eu não encarava com a seriedade que a gente encara quando adulto, né, e quando a gente tem responsabilidades. Eu ganhava ali, acho que em torno de R$500, mais ou menos, e era sempre à noite, então não atrapalhava meus estudos. Eu ia no período da noite com a minha avó, voltava com ela, e eu auxiliava ela nas planilhas, nas coisas dos alunos, nas aulas de informática, ajudava os alunos a redigirem texto e tal, essas coisas assim. E foi ali o início da minha vida profissional, né? Foi ali que eu comecei a criar alguma responsabilidade, a ter um pouquinho de noção de dinheiro. Isso durou um ano, tá? Esse com a minha avó. Quando eu tinha 15 anos daí, naquele ano que eu morei com meu pai, eu trabalhei muito com ele. Meu pai tinha uma agência de publicidade na época. Foi aí que começou o meu contato com comunicação. Ele botava pra trabalhar real. Lá não tinha desculpa, entendeu? Então tinha hora pra entrar, tinha hora pra sair. Eu estudava de manhã e aí eu trabalhava à tarde, a tarde toda. E ali fui criando um pouco mais de responsabilidade, tendo mais contato com comunicação. Foi aí que começou o meu interesse em cursar publicidade e propaganda. Já que eu sempre fui muito comunicativa, eu pude ver um pouco mais de perto como funcionava essa profissão e me interessei. Aí quando eu voltei pra casa da minha avó, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com meu avô de coração, meu avô Everardo, que é o pai da Mônica. Ele é médico. Meu avô é otorrino e ele tem uma clínica lá em Mojimirim, onde ele faz exames para empresas, exames de trabalho, então exame admissional, demissional, periódico, sempre voltados para essa parte de otorrino, né, de audição e tal. E lá também foi um trabalho muito sério.
eu comecei meio período e lá eu fiquei por vários anos, até no comecinho da faculdade. Aí eu estudava de noite e aí já trabalhava o período todo já, manhã e tarde. Comecei com meio período, já registradinha desde o princípio e depois fui para período integral. Na clínica foi muito bacana, porque foi assim um emprego real, assim, sabe? Não era auxiliar da minha avó, não trabalhava pro meu pai, meu avô não ficava na clínica porque ele atendia em outra clínica, atendia direto nas empresas, então ele ia às vezes lá na clínica que eu trabalhava, mas eu ficava lá com as outras funcionárias. Então lá eu era auxiliar administrativo, acho que era esse o cargo da carteira. Mas a gente fazia de tudo um pouco, assim, sabe? Telefone, recepção, preenchimento de exames no sistema, emissão de nota fiscal, tudo. A gente cuidava de tudo um pouco, as meninas todas ali faziam de tudo um pouco. E foi muito bom pra mim também, porque mais uma vez eu continuei, assim, criando responsabilidades, né? Aprendendo a administrar melhor o meu dinheiro, coisa que ainda demorei daí muito tempo pra bateria. Como eu falei pra vocês, com 16 anos, por aí, eu comecei a namorar o meu primeiro namorado, que acabou se tornando meu marido. Falei também que eu não vou me aprofundar muito nos meus relacionamentos, porque envolvem outras pessoas, envolvem questões muito pessoais que não dizem respeito só a mim. Tudo que é sobre mim, gente, olha, eu não tenho papas na língua, eu não tenho problema em falar, sejam acertos, sejam erros. Eu sou uma pessoa que eu realmente, assim, como eu sei das minhas intenções, como eu sei do meu coração, eu não tenho problema em falar nem das coisas erradas, sabe? Que eu possa fazer, que eu faço, dos meus defeitos, enfim. Mas quando envolve outras pessoas, é muito mais delicado, né? De expor. Mas eu vou falar, assim, alguma coisa que dê pra falar. Então, como vocês sabem, nesse relacionamento, nós começamos como amigos, né? Eu gostava do amigo dele, que não gostava de mim, me enrolava até, me iludia, mas não gostava de mim. E ele gostava da minha amiga, que não gostava dele. Então, nós somos, assim, dois desiludidos, que já eram muito amigos mesmo, assim, de frequentar a casa, sabe? De, às vezes, assistir filme só eu e ele, mas realmente não passava de amizade. Até que um dia eu olhei pra ele com outros olhos e aí começou a nascer alguma coisa, mas eu acho que nasceu muito mais, assim, de uma carência, sabe? A princípio, depois virou realmente amor, mas acho que a princípio nasceu mais de uma carência do que de qualquer outra coisa, e acredito que do lado dele também. Então a gente começou um namoro meio assim, meio, né, com sentimentos ainda meio bagunçados, mas com o tempo eu fui realmente me apaixonando por ele e eu fui muito feliz com ele. Eu não tenho nada de ruim pra falar desse meu primeiro ex. Hoje ele é, inclusive, casado com uma pessoa que eu não conheço, mas que parece ser muito bacana, que parece fazer ele muito feliz. E eu desejo tudo de melhor pra eles, assim. Eu espero até que um dia eu tenha oportunidade de reencontrá-lo, de conhecer a esposa dele. E foi uma pessoa que eu passei 9 anos, quase 10 anos, e que, assim, foi fundamental na minha vida. Eu tive muitos momentos felizes com ele, com meu primeiro namorado. Muitos momentos difíceis também, mas, assim, nada demais, sabe? Nunca... Nossa, não tenho o que falar dele, assim, como pessoa. O término se deu realmente porque nós éramos pra ser amigos e não marido e mulher. Basicamente foi isso. E quando a gente cresceu, as nossas personalidades foram formadas, nós éramos pessoas, assim, completamente diferentes, sabe? A gente não tinha nada a ver um com o outro. Não vou entrar nos pormenores, né, dos nossos problemas, mas, assim, a gente tinha gostos muito diferentes. Então, assim, um gostava de A, outro gostava de Z, sabe? Não batia, então já não tinha mais, assim, nem o companheirismo de casal que a gente tinha no começo, porque a gente não tinha gostos parecidos, então a gente não gostava de fazer as mesmas coisas. Então foi um desgaste muito natural mesmo, mas, assim, tenho muitas lembranças boas. Foi uma pessoa fundamental na minha vida em vários aspectos, assim, principalmente emocional. Ele foi um ótimo marido, um ótimo companheiro, é uma pessoa de muito valor, de muito bom caráter. Então me apoiou muito no começo da minha carreira, porque quando eu comecei eu já estava com ele e sempre foi um incentivador, me ajudou em várias coisas. Então, só gratidão mesmo, sabe? Só gratidão mesmo. Todo mundo que passa na nossa vida tem um propósito, né? Mesmo quando o relacionamento é ruim, não dá certo, a pessoa te faz coisas ruins, ainda assim tem um propósito. A
gente precisava estar com aquela pessoa para aprender algo. E com ele não foi diferente. Ele foi fundamental na minha trajetória e eu quero que ele seja muito feliz. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte final aí do término. Bom, então nós estávamos juntos e aí ele já era dessa área de comunicação também, coincidentemente. Ele é designer gráfico. Aí eu decidi que eu ia então prestar vestibular para duas coisas que eu gostava muito. Uma era publicidade e propaganda e a outra era educação física. Para educação física eu prestei Unicamp, que é a universidade aqui de Campinas, só que eu só passei na primeira fase. Talvez se eu tivesse passado na segunda, eu teria cursado educação física, mas Deus sabe o que faz, né? E pra Unip, daí que foi a que eu acabei fazendo, eu podia escolher. Eu fiz o ProUni, passei no ProUni, fui muito bem, e aí eu podia escolher se eu queria então publicidade e propaganda ou educação física, mas você tinha que preencher lá qual você queria em primeiro, qual você queria em segundo, e tinham várias outras opções também que eu acabei nem colocando. Eu só coloquei essas duas porque era entre essas duas que eu queria ficar. E aí, se você não fosse aprovado na primeira, você poderia ser aprovado na segunda, ou poderia ser aprovado na terceira, e assim vai. Mas eu já fui aprovada para publicidade, então, na minha primeira escolha, e comecei a cursar. Eu não lembro exatamente, assim, gente, quando eu mudei, mas foi logo, assim, sabe? Logo que eu comecei a faculdade, logo eu vim para Campinas, e coincidentemente, nessa mesma época, o meu primeiro namorado, ele começou a trabalhar aqui também. Só que ele ia e voltava todo dia. E eu, a princípio, acho que ia e voltava também. Não lembro direito como foi. Sei que logo nós dois mudamos pra cá. Ele morava sozinho e eu morava com uma amiga uns 2 quarteirões pra cima. Que até então, né, minha avó não queria que eu fosse morar junto, mas também não durou muito tempo. Aí acabei mudando então pra Campinas. Primeiro arrumei um emprego aqui. Não comecei já aqui não, porque esse emprego veio através até de uma amiga da faculdade. O namorado dela falou pra ela que abriu a vaga na agência, eu fui e acabei passando. Então eu arrumei primeiro um emprego aqui, porque a minha avó também não podia me bancar, e aí eu me mudei. Morava com essa minha amiga, que também conheci por um anúncio, assim, um classificados, fui no Risco e vim. Meu primeiro emprego aqui em Campinas, que foi numa agência de RH. Só que lá era um ambiente, assim, muito tranquilo, não tinha um volume muito grande de trabalho. Pra vocês terem uma ideia, era só eu e mais um cara, e pra gente representar os poucos trabalhadores da agência que atuavam aqui em Campinas. Então era assim, a gente chegava, fazia as coisas que tinha pra fazer e depois não tinha muito mais o que fazer, sabe? Foi aí que começou o meu trabalho na internet. Começou completamente assim, por acaso, gente. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Sempre gostei muito de me arrumar, de assuntos femininos e tal. E um dia, nesse trabalho, o YouTube tava surgindo e tal. Eu falei, deixa eu procurar, sei lá, dicas de maquiagem no YouTube. Não tinha mais o que fazer na internet. Eu tava assim, de pernas pro ar. Falei, deixa eu procurar aqui, dicas de maquiagem. Foi aí que eu achei uma gringa, que era Blair Fowler. Eu não lembro sobre o nome dela, porque hoje em dia eu não a acompanho mais. Mas eu achei o canal dela e eu fiquei assim, fissurada. Eu achei aquilo o máximo, mas nem pensava ainda em começar, tá? É que foi tudo muito rápido também. Até eu começar deve ter durado uns 5 meses, mais ou menos. Logo em seguida, eu achei uma brasileira, que foi uma das primeiras também, que foi a Carlinha Sil. Eu tenho a Carlinha no Instagram até hoje, eu não sei se ela faz vídeos ainda, mas eu vou procurar o canal dela e posso deixar aqui no baú pra vocês. No baú é ótimo, né? No box de informações. E a Carlinha foi a primeira brasileira que já morava nos Estados Unidos também. E foi assim que eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer isso. Gostava muito de maquiagem, mas gente, não sabia me maquiar, sabe? Não sabia mesmo. Comecei assim, completamente por hobby mesmo, sem pretensão nenhuma. E aí resolvi criar o meu canal. Então, em 2009, eu criei o meu canal e eu comecei a postar os meus vídeos. Bom, nessa época eu acho que eu já tava morando com a Fernanda. Na verdade, a Fernandinha, minha super amiga lá de Mogi, ela também tava morando aqui em Campinas, que ela também fazia faculdade aqui e trabalhando aqui também. E aí, ela morava numa outra república. Sei que eu dei um jeito de tirar ela daquela república que ela morava e trouxe ela pra morar comigo e com aquela minha amiga, que é uma gracinha também, a Silene, é uma pessoa que tem muito carinho até hoje. A gente não se fala
falo muito, mas era muito tranquilo, assim, morar com ela, sabe? A gente nunca teve problemas e nem nada. E então foi morar eu, a Silene e a Fer. Só que aí, não bastasse tirar a Fer da república que ela morava, eu fiz a gente mudar todo mundo pro prédio do meu ex. Então... lá se vão as três pro mesmo prédio. Ele morava num andar, a gente morava em outro. E foi aí que eu comecei a ficar muito mais lá na casa dele do que na minha própria casa, né? Até que chegou um momento que minha avó entendeu que não tinha muito mais o que fazer e eu acabei indo morar com ele um tempo depois. E aí ficou só a Fer e a Silene lá no apartamento, o que foi ótimo também porque só tinha um quarto pras três. Então pensa. E aí elas passaram a dividir o quarto só as duas. Quando eu fui morar com o meu ex, a gente sentou pra conversar com os meus avós. E a essa altura do campeonato, meus avós já conheciam muito bem e confiavam muito nele. Então foi muito tranquilo, assim, não teve nenhum empecilho, sabe? Minha avó super entendeu, apoiou, abençoou, digamos assim, e fomos. Logo que eu mudei pra Campinas também, nesse primeiro emprego, eu comecei a tirar carta. Então minha rotina era muito corrida, porque eu fazia o CFC, tipo, antes das 6 da manhã, assim, ou 6 da... Antes não, né, porque acho que nem tá aberto, mas assim, tipo, 6 da manhã eu fazia o CFC, tinha que ir a pé, que dava uma caminhada aí de uns 25 minutos, aí fazia o CFC, aí eu ia direto pro trabalho, pegava uns 2 ônibus pra ir pro trabalho, ou às vezes ia a pé, era mais uns 35 minutos de caminhada. Sempre morei no centro nessa época, então era um pouco mais fácil assim a locomoção. Aí saía do trabalho, tinha que voltar pra casa, porque do ponto do trabalho não tinha ônibus direto pra faculdade, eu precisava tomar um banho também e tal, então vinha pra casa, ou também voltava a pé, ou pegava mais 2 ônibus, aí ia pra faculdade, pegava mais 2 ônibus, que nem sempre tinha ônibus direto pra voltar, a mesma coisa. E no começo tinha um lance também, que a minha avó não gostava que eu andasse de ônibus à noite, então por muito tempo, não muito, por alguns meses eu voltei de van da faculdade. Só que tinha um problema, que é o seguinte, faculdade vocês sabem como é, né? Nem todo mundo chega na hora marcada, às vezes a pessoa termina a aula, a pessoa vai pro bar. Aí assim, tem um horário limite, claro, que a van sai, mas assim, se todo mundo chegasse na hora certinho, poderia agilizar um pouco o percurso para todo mundo chegar em casa mais cedo. Às vezes você tem aula cancelada, então você fica lá, tipo, sei lá, termina minha aula 8 horas, eu tinha que ficar até às 11 lá esperando o ônibus sair, 15 para as 11, o ônibus não, a van. Além disso, eu não era uma das primeiras a ser entregues, então assim, eu chegava em casa quase meia-noite, pra no outro dia acordar super cedo de novo, então era uma época muito, muito, muito puxada, que eu nem sei como é que eu dei conta, mas é aquilo, né, na hora da necessidade a gente dá um jeito, a gente faz acontecer. E assim foi, por muito, muito, muito tempo. Bom, eu não lembro em que momento eu saí dessa agência e nem o porquê, mas não foi nada demais, assim, não sei se a agência fechou, se eu pedi pra sair porque eu arrumei alguma coisa melhor, eu não lembro, gente. Sei que eu saí de lá, passei por vários outros empregos, tentei trabalhar de vendedora da Nextel, tentei trabalhar de vendedora numa loja enorme de cosméticos que tem no Cambuí, mas não funcionou, porque assim, o da Nextel era pra vender linha empresarial, só que pra vender a linha, eles simplesmente me davam uma lista telefônica e tipo, ó, se vira. E aí você tinha que ficar lá caçando os negros e oferecendo lista, e eu não tenho tino assim pra área comercial, sabe? Eu me comunico muito bem, mas eu não sei vender, ainda mais se você não tem uma cartela de clientes mínima, né? Simplesmente dar uma lista telefônica na mão de uma menina de 18 anos e mandar ela vender celular não é tão simples assim. Então eu fiquei uma semana nesse emprego, porque eu não aguentei a pressão e eu também não vendia nada, eu ia ser mais comissionada do que ganhar fixo e desisti. Nessa loja de cosméticos foi muito difícil também, porque assim, as meninas me olhavam muito torto, as outras vendedoras. E tinha um rodízio, assim, que você também ganhava comissão, né? Então tinha um rodízio, tipo, o cliente chegava, aí tinha uma ordem das meninas pra seguir. Elas pulavam a minha vez, e eu não era muito, assim, de falar, sabe? Então eu não conseguia me impor e tal, também não rolou.
fiquei pouco tempo também. Aí apareceu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de energia elétrica muito grande, que era uma empresa que a Fer trabalhava, mas não foi por indicação, porque lá não rolava esse tipo de coisa. Eu só sabia quanto ela ganhava, como era o trabalho dela e tal. E eu resolvi me inscrever. Falei, vai que em algum momento eles me chamam, né? Porque assim, perto do que eu ganhava nos outros lugares, era muito vantajoso o salário. Eles pagavam bem, não eram essas mixarias aí que costumam pagar. Ah, a vaga era pra teleatendimento, tá? Então, tipo, sei lá, acabou a luz, você ligava lá pra mim. E só que eles pagavam bem, além disso tinha um VR, um VA de 600, 700 reais, participação nos lucros da empresa, enfim, tinha uma série de benefícios, plano de saúde, plano odontológico, e eu me inscrevi. Não me chamaram de cara, nisso eu fui passando por outros empregos, esses que eu comentei, até que um dia me chamaram. E aí eu fui trabalhar nessa mesma empresa que a Fernanda, só que teve um problema, lá era turno. Então, assim, você começava num turno de 4 horas por dia, depois você era promovido para um turno de 6 horas, e aí você trabalhava 6, folgava 1. Eu acho que era isso. Só que quando me chamaram, a vaga era pro turno da noite, e eu estudava à noite. E eu não podia transferir, eu até tentei, mas eu não podia transferir o meu curso para amanhã, porque eu era bolsista, então eu não tinha esse direito. Não sei se por lei eu teria e tal, mas foi o que foi informado pela faculdade na época. E aí eu tive que trancar a faculdade, no segundo ano, eu acho. Segundo ou terceiro ano. Tive que trancar, porque daí eu já tava morando com o meu ex, a gente tinha conta pra pagar e tal, o salário era muito bom e eu precisava trabalhar. Então eu falei, eu vou trancar, assim que eu conseguir mudar o turno, qualquer coisa eu perco esse ano e eu volto no que vem. E assim foi, eu fiquei exatamente um ano sem estudar, né? Tranquei a faculdade nesse período e depois de um ano voltei. Só que nesse mesmo ano depois, eu saí da empresa por estresse. Gente, é um negócio assim, trabalhar com atendimento não é fácil. A gente sabe que muitos atendimentos assim são precários, são péssimos de verdade, mas assim, eu sempre fiz tudo o que eu podia fazer pelo cliente. Eu nunca maltratei nenhum cliente na linha. Isso eu tenho assim, plena convicção do que eu tô falando e paz no meu coração, sabe? E acho que até por isso também Deus me honrou depois, porque não importava o trabalho que eu estivesse, eu procurava sempre fazer muito bem feito. Só que o meu emocional começou a sair dos eixos aí. Eu comecei a ter, pra ir pro trabalho, ânsia, diarreia, taquicardia. Eu não sabia ainda que eu tava doente, né? Mas começou assim. Não acho que foi só o trabalho o causador. Eu acho que isso aí vem desde a infância. Mas eu acho que foi um gatilho, assim, sabe? Deixa eu abrir a janela aqui que tá muito quente. Sei que depois de um ano eu não aguentei o estresse. O meu limite, assim, foi um dia. Eu atendi o telefone, o cara já tava super ríspido, super grosso, e eu simplesmente comecei a chorar no telefone com o cliente, pensa. Nisso eu já tinha 20 e poucos anos, tá, gente? E simplesmente abandonei o telefone. Não consegui mais. Liguei pro meu ex, fui lá fora, liguei pro meu ex chorando, falei, não dá mais pra mim, cheguei no meu limite, não consigo mais e tal. Foi que ele falou, então pede demissão, né? Tipo, sua saúde em primeiro lugar e tal. E aí pedi, mas a gente não sabia como iam ficar as contas, nem nada. Foi assim, um risco. Nisso, eu já tava trabalhando com o YouTube, né? E aí eu já tinha meu blog também na época. Não sei se vocês são da época do blog, mas blog ficou em alta por muito tempo e era muito legal. Mas eu ainda não ganhava R$1 com isso. Eu fui ganhar depois de uns 2... Ai, meu olho tá coçando. Depois de uns 2 anos, 2 anos e meio, eu fui começar a ganhar. Não, daí eu já tava ganhando, mas assim, permuta começou cerca de depois de um ano e tal. E com uns 2 anos eu tava já tirando o que daí eu tirava no meu primeiro emprego na área, que foi logo que eu saí dessa companhia elétrica. Eu fiquei um tempinho desempregada, mas não foi muito tempo, porque aí eu resolvi procurar empregos na minha área. Parei de trabalhar assim só por salário ou de profissões que não fossem a minha, porque daí eu já tava no terceiro ano da faculdade, que eu pude voltar a estudar, terceiro ano, tava no terceiro ano. Então dava pra
procurar estágio, essas coisas. Eu falei, bom, né, mesmo que eu ganhe um pouco menos, pelo menos eu vou estar entrando no mercado, né, da área que eu escolhi. Só que nessa fase eu ainda tinha a ideia de trabalhar em agência de publicidade. Coisa que no 4º ano de faculdade, apesar de já não precisar mais, porque daí eu já estava vivendo de blog na época, né, blog e YouTube. Mesmo se eu não trabalhasse já com a internet, eu já não queria mais trabalhar em agência de publicidade, porque eu já tinha visto como era a rotina e não era o que eu queria. Enfim, eu me identificava com a comunicação, mas eu não me via mais trabalhando em agência de publicidade, muito menos em marketing de empresa. Claro que se não tivesse jeito eu teria seguido carreira nisso, né? Mas assim, aí acabou surgindo a internet e tal, e não precisei. Bom, aí fiquei esse tempinho desempregada, arrumei o meu primeiro estágio remunerado na área, era em uma agência de publicidade, foi aí que eu tive a confirmação de que eu não queria mesmo, e lá eu já cuidava dessa parte de redes sociais, que era um negócio que tava começando a dar uma bombada assim no mundo, e foi uma experiência interessante. Fiquei alguns meses lá, só que chegou uma hora que eu vi que eu já tava tirando com a internet o que eu tirava nessa agência, que era coisa assim de R$1.000 por mês. E aí eu já tinha percebido que isso estava se tornando uma profissão. Muitas pessoas surgiram nesse período, né? As marcas começaram a dar mais visibilidade pra gente, mais oportunidades, as coisas começaram a fluir. O meu trabalho ia crescendo e ao mesmo tempo eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava de dia nessa agência, à noite na faculdade. Estudava na faculdade e aí chegava em casa e ia fazer as minhas coisas da internet. Então eu também estava muito sobrecarregada. Falei, quer saber? Tô tirando o que eu tiro na agência. Eu vou jogar tudo pro alto e eu vou arriscar fazer o que eu gosto. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas assim, eu não fiz isso do nada, entendeu? Eu já estava tirando com a internet a mesma coisa que eu tirava na agência. Então valia a pena fazer a troca e correr o risco. Na pior das hipóteses, depois de um ano ali, eu poderia voltar a trabalhar fora, né? Se não desse certo, e aí já formada, trabalhar na minha área. Bom, terminei a faculdade, consegui concluir a faculdade. Nisso, meu trabalho na internet já estava bem consolidado, foram anos muito bons. Quem é youtuber raiz sabe que o YouTube pagava muito bem no começo, mas assim, muito bem mesmo. Coisa de eu tirar R$20.000 por mês só de YouTube. Pensa. Fora as publicidades que eu fazia, que naquela época a concorrência era muito menor, então era muito mais fácil fechar trabalhos. Então assim, eu já ganhei muito dinheiro, gente. Só que pensa assim, numa menina novinha, que nunca foi boa com finanças, de repente ter tudo isso de dinheiro. E, gente, torrei tudo que vocês possam imaginar, né? Estão vendo essa coleção de batons da marca aqui que eu mostrei pra vocês no tour da penteadeira? Eram 5 batons por mês. Fiz bons investimentos também nesse tempo, claro, comprei minha câmera, várias até que eu já tive, comprei meu iMac, comprei MacBook, fiz minha penteadeira que eu uso até hoje, fiz bons investimentos também, mas também torrei muito dinheiro. Bom, chegou uma fase que a gente decidiu voltar pra Mogi. A gente tava com muita saudade da família, os dois já estavam trabalhando por conta, ele também já não trabalhava mais em empresa, não tinha mais por que a gente ficar em Campinas. E aí a gente decidiu voltar. Foi aí que eu mudei pra aquela casa de condomínio, que quem é das antigas vai lembrar, uma casa super bonitinha e tal, e lá a gente ficou um tempo. Mas lá já tava começando a chegar próximo do nosso término, assim, sabe? A questão da igreja, que eu falei pra vocês no último vídeo, foi um processo muito natural. Quando a gente casou, a gente ainda casou nessa igreja, mas a gente já não tava frequentando tanto mais. E depois ainda do casamento, a gente foi parando até uma hora que não fazia mais sentido e a gente parou de vez. Nossa fé sempre foi muito, assim, cultivada por ambos. Ele também, não sei como ele tá hoje, né? Enfim, mas a gente partilhava da mesma fé. Então, mesmo em casa, a gente procurava ter a nossa comunhão com Deus. A gente tentou conhecer outras igrejas, também até frequentamos algumas e tal, mas a gente nunca mais se estabeleceu mesmo em uma, sabe? Gente, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a namorar ele com 16 anos. Sabem com quantos anos eu perdi a virgindade? Com 19. Então, pensa, eu levava muito a sério mesmo. Aí a gente mudou pra Mogi, foi muito bom, tipo, mais próximo da nossa família, dos meus avós. Mas chegou uma hora que, não sei, desgastou demais, assim, e a gente resolveu terminar. E aí nós terminamos quando eu tinha 25 anos. Quase 25, na verdade. Eu ainda tinha 24, porque a gente terminou em janeiro. Eu fiz 25 em fevereiro. Bom, a gente terminou
e eu não tava numa fase muito legal, profissional, porque autônomo, né, gente, tem muitos altos e baixos. Então, tem época que eu tô ganhando muito bem e aí eu deveria poupar, né? Agora, hoje em dia eu tenho mais essa maturidade, mas na época eu não tinha. E tem hora que eu tô ganhando muito mal. Eu não tava numa fase muito boa, profissional, e ia pesar muito me bancar sozinha, então eu fui provisoriamente pra casa da minha avó de novo. Voltei pra casa da minha avó, não tinha nem onde dormir mais, porque o meu quarto tinha virado um closet pra elas e tal. Sei que a gente teve que refazer todo o meu quarto. E aí eu fiquei na minha avó 6 meses. Nesse tempo, eu comecei a sair, eu comecei a conhecer o mundo, coisa que eu nunca, né, tinha feito antes, assim, porque por muito tempo eu fui da igreja. Depois de casada, ele não era muito de sair. Não sei também como tá, enfim, tô falando do que eu vivi, tá, gente? Também não preciso ficar toda hora, não sei como ele tá. Tô falando do que eu vivi na época. Ele não gostava e tal, então eu fui conhecer o mundo. Com 25 anos, pensa, uma menina de 25 anos, na verdade uma mulher de 25 anos, mas com uma cabeça de uma menina de 17. Eu não conhecia nada da vida, não conhecia nada. Aí eu comecei a querer viver tudo que eu não tinha vivido, tudo que eu não tinha vivido. E aí eu me apaixonei de cara por um traste, gente, um traste. Meu Deus do céu, aquele cara foi um terror na minha vida. E eu já olho pra ele e falo, meu Deus, como é que eu fui me interessar por uma pessoa dessa? Gente do céu, como a gente é... Enfim, ele era um cara de muita lábia, ele não era um cara bonito, assim, sabe? Mas ele tinha uma lábia muito boa, e eu, menininha inocente, caí no papinho dele e me ferrei, né? No final das contas, eu descobri que ele tinha mais uma namorada em outra cidade e ainda ficava atrás da ex aqui em Campinas, que virou minha amiga e é minha amiga até hoje. Então, assim, ele mantinha, tipo, as 3 ali ao mesmo tempo, fora os outros rolinhos aí dele que eu fui descobrindo, né? Mas, enfim... Aí fiquei solteira de vez, decidi voltar pra Campinas. Esse relacionamento nem chegou a ser um namoro, assim, sabe? Foi um namoro meio relâmpago. Pra vocês terem uma ideia, eu sou muito azarada. O dia que eu descobri que ele tinha mais outra namorada e ficava atrás da ex, foi o dia que eu publiquei a primeira foto nossa no Instagram depois de meses. Aí eu publiquei a foto, naquela madrugada eu descobri e no dia seguinte eu apaguei a foto. Pensa um mico, né? Vida real. Decidi que eu não queria mais, na verdade, aí eu já tinha pensado, preciso voltar pra Campinas, mas eu preciso ainda ficar na casa da minha avó, vou me reorganizar e eu volto. E aí decidi voltar. Logo que eu decidi voltar, eu conheci o meu segundo namorado, que foi também o meu segundo marido. Conheci ele num aplicativo de relacionamento, a gente começou a sair e tal, e 2 semanas depois a gente já tava namorando, foi tudo muito rápido. Aí voltei pra Campinas, fui morar com uma menina da época da faculdade, só que foi muito difícil. Eu sei que ela vai ver esse vídeo, eu não quero que ela fique triste, mas assim, era muito complicado morar com ela, porque nem descarga privada ela dava. Então, ai, gente, eu comecei a ficar num estresse, assim, meu emocional tava um caco. Mas era o que tinha, né? Era comecinho de namoro e tal, embora, calma, a gente foi morar junto super rápido. E aí fiquei lá e tal, sei que logo depois, o que aconteceu? Meu ex me chamou pra ir morar com ele. E aí eu fui, né? Tava mega apaixonada, ele também. Tinha certeza que ele era o homem da minha vida. Fui morar com ele e nessa mesma época começou o concurso da Glambox, o Glam Star, que vocês me deram. E até hoje foi um divisor de águas na minha vida. No primeiro mês de namoro apareceu esse concurso. Eu lembro que eu tava ainda na Argentina. A gente tinha ido comemorar um mês de namoro. Eu recebi um e-mail sobre esse concurso. Tinha um prazo pra enviar a inscrição. E tinha que ser em vídeo, era um negócio que não dava pra resolver lá. Eu ainda respondi, olha, eu só consigo mandar tal dia, tal. Consegui me inscrever no concurso. Me inscrevi então, mas confesso, gente, pra vocês que no começo eu não tava botando fé. Eu comecei a botar fé depois que as batalhas começaram, as votações começaram, aí eu comecei a levar muito a sério. Mas de início, assim, você pensa que vai ser muito difícil, né? Você pensa que, tipo, vai ser impossível, assim, eu ganhar. Mas me inscrevi porque eu precisava tentar. Algum tempinho depois, né, não durou muito tempo, eu não lembro quanto tempo foi o concurso, que uns 2, 3 meses, por aí. Eu consegui ganhar, vocês me deram esse prêmio, 100 mil reais, um contrato anual de 100 mil reais. Eu sou muito grata a vocês, assim, pararam na internet, pararam, sabe? Vocês votaram tanto em mim como se fosse algo, assim, pra vocês. Então, assim, a minha eterna gratidão mesmo. Esse concurso foi muito importante
importante na minha vida financeira, foi muito importante na minha independência, foi muito bom pra mim, veio assim no momento certo, sabe? A partir daí as coisas meio que voltaram a funcionar de novo na minha vida profissional, então muita gratidão mesmo. E foi muito legal, porque tinham meninas que tinham 3, 4 vezes mais seguidores que eu, e mesmo assim vocês conseguiram bater as votações a favor delas. Eu lembro que na época, na final, né, tava eu e a Andressa Goulart. E a Evelyn Regli e a Bianca Andrade, na época manifestaram stories, aí já tinha um Instagram e tal a favor da Andressa. Eu entendo, né, elas são muito amigas e tal, mas eu achei um pouco injusto, porque não seriam votos de quem acompanha a Andressa, seriam votos de outras pessoas, porque outros famosos estão pedindo. Aí na época, essa história deu mais confusão na internet do que deu de fato na vida real, porque na vida real eu nunca bati boca com a Andressa, não rolou assim nenhum problema direto assim entre eu e ela, eu simplesmente fiquei na minha, sabe? Não achei justo, não acho até hoje que foi justo, mas eu acho que quando o negócio é pra ser, tanto que isso foram palavras da própria Evelyn, um tempo depois a gente conversou, ela veio me pedir desculpa, falou que era muito amiga da Andressa e tal, que foi difícil, e eu super compreendi, tá tudo bem, já passou, quando é pra ser não tem jeito, ninguém tira. A Bianca a mesma coisa, depois de um tempo também a gente conversou, eu entendi o lado delas e tá tudo certo. Não existe problema nenhum da minha parte. A gente tem que saber ganhar e a gente tem que saber perder. Se eu tivesse perdido também não era pra ser meu. E tudo bem. Aí, o que aconteceu? Logo que eu ganhei o concurso, surgiu uma proposta pro meu ex ir trabalhar pela mesma empresa fora do país. O país ainda não estava decidido qual seria, não estava definido ainda, mas o nosso namoro meio que entrou... Na verdade, a gente não tava morando junto ainda. Eu acho que eu tava passando um tempo lá até o concurso acabar. Porque eu lembro que quando eu ganhei o concurso, eu falei, agora eu vou poder morar sozinha. Gente, eu não lembro direito. Sei que, acho que eu tava passando um tempo com ele, até definir o que seria do concurso. E aí, se caso eu não ganhasse, eu voltaria a morar com alguém. Eu não lembro, gente, eu não lembro realmente. Não sei se era porque com a menina ela tava muito estressante pra mim, eu fui ficar um tempo lá até arrumar outro lugar. Mas eu não tinha ido morar definitivamente com ele, não. Porque eu lembro disso, de quando eu ganhei o concurso, falei, agora eu vou poder morar sozinha. Mas enfim, whatever, né? A gente acabou indo morar junto e já vou entrar no porquê. Ele recebeu, logo que eu ganhei o concurso, uma proposta para ir trabalhar pela mesma empresa em outro país. País esse que não estava definido ainda qual, mas provavelmente aconteceria. E aí a gente ficou meio assim, né? Nossa, como vai ser do nosso namoro e tal. O porquê de eu estar falando que a gente não tava ainda morando junto, porque ele falou assim pra mim, pra daí eu alugar o apartamento que ele morava, que na época também ainda não era o dele, depois ele financiou um lá, e que era o último que a gente tava, enfim. Mas esse apartamento que a gente morou primeiro, ele falou, olha, se eu for mesmo pra fora, você fica nesse apartamento. E eu falei, tá bom. Mas aí acho que a gente decidiu ir morar junto. Gente, eu não lembro direito, já faz tempo, foi em 2016 isso, né? Bom, o que eu sei que aconteceu chegou um momento que a gente decidiu realmente ir morar junto, não foi muito tempo depois do começo do namoro, foram alguns meses depois, 3, 4 meses depois, por aí. E acabou que essa proposta de trabalho pra fora realmente aconteceu e acabou que eu fui junto. Então, os 100 mil reais que eu iria morar sozinha, eu gastei nas minhas viagens. Eu conheci, sei lá, 15, 16 países. E 16 países, eu acho. E com 100 mil reais não daria pra conhecer 16 países. Só que morando já lá na Europa, as viagens lá dentro são muito mais baratas. Então, eu consegui viajar tudo isso. Fui com ele, a gente morou 6 meses na Holanda. Nisso, quando a gente decidiu ir morar junto, a gente já casou no papel, casou assim, né, com união estável, não foi um casamento de fato, mas tem valor legal, era um relacionamento estável, assinado no cartório e tudo mais. Mas a gente não tinha casado ainda e tal, aconteceu depois. Aí a gente foi morar na Holanda, a gente ficou 6 meses lá. Nesses 6 meses foi bem o meu ano de contrato com a Glambox. Então o que aconteceu? A cada 1 mês e meio eu tinha que estar aqui para as gravações do... preciso falar do ursinho também, né, gente? Para as gravações do próximo concurso
o qual eu ganhei a primeira edição, mas ia ter a segunda, então eu era a garota propaganda desse concurso. Além disso, tinha o ursinho, que eu deixei com a minha avó nesses 6 meses, e independente de glam box, né, ou eu teria, se eu não fosse voltar, ou eu teria levado ele, ou eu voltaria pra vê-lo, mas não deixaria ele 6 meses com a minha avó, a não ser que fosse caso de vida ou morte. Então, a cada 1 mês e meio, mais ou menos, eu voltava pro Brasil. Eu voltei umas 3 ou 4 vezes nesses 6 meses que eu fiquei lá. E viajei muito, gente. Viajei muito, 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 muito. Fui pra França, fui pra Itália, fui pra Turquia, fui pra Rússia, fui pra Bélgica, fui pra Inglaterra, fui pra Escócia. Nossa, gente, eu viajei demais, nem lembro. Foi uma experiência muito enriquecedora pra mim. Apesar de eu poder ter usado esses 100 mil reais pra investir em algo mais sólido pro meu futuro, dificilmente eu terei a oportunidade de viajar tantas vezes como eu viajei. E isso ninguém vai me tirar. Então, assim, sonho da casa própria e tal, eu tenho a vida inteira pra conseguir, sabe? Então, eu não me arrependo, definitivamente. Só quem já viajou bastante sabe o quanto isso é enriquecedor como pessoa, culturalmente falando, intelectualmente falando. Então foi muito importante pra mim, não me arrependo nem um pouco. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso de novo. E assim foi. Depois de 6 meses, a gente voltou pro Brasil. E aí a gente já foi morar num apartamento que ele tinha comprado. A gente fez tudo junto, a gente escolheu tudo junto, porque a gente pegou ali na planta, né, vinha pouca coisa. E a gente montou o apartamento ali do jeitinho que a gente queria. E a gente começou a planejar o nosso casamento pro ano seguinte. Enfim, sei que eu... A gente tá em 2020, 2019. Sei que eu casei em 2018. Bom, a gente noivou. 1 ano depois a gente casou. E 6 meses depois, 7 meses depois, 6 meses depois, a gente terminou. Foi ele que terminou. Mas não vou entrar muito em detalhes, porque envolve muita coisa pessoal, principalmente dele. Não é um relacionamento que terminou bem, mas foi um relacionamento essencial pro meu crescimento pessoal, pro meu aprendizado, pra minha maturidade e pra eu evoluir, assim, como mulher. Na verdade, essa questão do amor próprio começou 1 ano antes do término, mais ou menos, quando eu comecei a fazer terapia. Ali eu comecei a enxergar muita coisa que acontecia, muita coisa sobre mim, eu comecei a enxergar quem eu realmente era, e eu comecei a ter um pouco mais de voz. E eu acho que isso pode ter também... Acho não. Isso começou também a gerar conflitos entre a gente, porque eu comecei também a impor coisas que eu não queria mais que acontecessem, ou coisas que eu queria que acontecessem. Enfim, eu não era mais uma marionetezinha, entendeu? Mas não foi esse o grande estopim, enfim. É uma questão delicada, que envolve outra pessoa, então, a não ser que um dia seja realmente necessário, é o que eu falei pra vocês no início desse vídeo. Coisas minhas, do que aconteceu da minha parte, isso envolve tudo, eu não tenho problema nenhum em falar. Nenhum. Mas quando envolve outras pessoas, eu acho que se há possibilidade de, apesar de ele não merecer eu respeitar, eu vou respeitar. Terminamos, fizemos o casamento dos sonhos, 2 vestidos, banda, DJ, buffet, festa para 150 pessoas, um monte de parcerias, enfim, mas a vida é assim. Gente, né? A vida é assim. Vou voltar um pouco pra falar do ursinho. O ursinho, ele tem agora quase 9 anos. O ursinho entrou na minha vida em 2012. Um dia que eu tava a pé, ainda naquele apartamento do centro, ainda no meu primeiro relacionamento. Passei na frente de um pet shop e resolvi entrar pra ver os cachorrinhos, porque sempre fui apaixonada por cachorrinhos. Mas na hora que eu vi o ursinho, eu já sabia que era ele, não tinha jeito. Foi um encontro de almas, assim mesmo, sabe? Quando eu entrei, todos os cachorrinhos vieram, assim, ó. O ursinho foi o único que ficou sentadinho, assim, lá no fundo, olhando, assim, com carinho de desconfiado. Do mesmo jeitinho que ele é hoje. Eu falei, é ele. Na verdade, eu não falei nada, porque eu não entrei pra comprar. Sei que o valor que o ursinho custou, ele custou 300 reais na época. Era exatamente o valor que a gente tinha na poupança. Fui lá na poupança, rapelei a poupança, convenci o meu ex, fomos lá e pegamos o ursinho. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Ele é meu companheiro. Se eu ainda tô hoje aqui, foi por causa dele, sabe? E ele me segurou em alguns momentos, assim, cruciais. Bom, aí, voltando de novo, né?
pra atualidade. Nossa, tô suada, gente. Quando esse relacionamento terminou, eu fiquei muito mal. Foi muito difícil pra mim, porque foi uma pessoa que eu gostei muito e que eu tinha depositado, assim, todo o meu tempo, a minha vida, as minhas expectativas, os meus planos, os meus sonhos, eu tinha me entregado por completo. Mas a terapia que eu tinha começado há um ano e meio antes do relacionamento acabar, também me fez acordar pra várias coisas, sabe? Então, foi muito difícil, mas por conta da terapia eu não fiquei prostrada. Eu sofri demais, gente, demais, assim, num nível que vocês não podem nem imaginar. Pra vocês terem uma ideia, no dia que a gente terminou, no mesmo dia eu peguei um ônibus e eu fui pra Belo Horizonte, na casa da Yasmin. E eu passei alguns dias lá com ela e ela sabe muito bem o que eu vivi naqueles dias. E eu não quis ir pra casa da minha avó, porque eu não sabia se a gente ia voltar, se a gente não ia voltar, eu queria ter certeza até falar. Então eu fui pra BH, mas eu fui assim, em plena crise de depressão, aos prantos, correndo risco de vida. Eu não estava bem. Mas isso também durou pouco tempo, porque como eu falei pra vocês, eu não fiquei prostrada. Eu já tava mais forte, porque eu vinha me tratando daí da depressão. Também preciso voltar pra falar sobre isso. Mas eu vinha me tratando corretamente há cerca de 2 anos, então eu já tava bem mais estável. Então assim, eu tive uma crise muito feia no dia do término, durou ali uns 2, 3 dias, mas quando eu voltei eu resolvi, apesar de estar muito ferida por dentro, completamente machucada, completamente quebrada, eu resolvi levantar a minha cabeça e seguir em frente, e foi isso que eu fiz. O meu luto maior, assim, durou uma semana, sabe? E os 3 primeiros dias, assim, piores. Mas depois eu levantei, a minha vida vai seguir, independente do que aconteça, eu vou ser feliz. E foi isso que eu decidi e fiz. Vou falar pra vocês que demorou muito tempo pra isso cicatrizar. Demorou muito tempo mesmo. Mas a cada dia ia ficando um pouquinho mais fácil. Como eu decidi que eu não ia deixar aquilo acabar com a minha vida, aquilo me parar, eu resolvi usar isso a meu favor. Então eu fiz tudo o que eu pude pra ser feliz naquele ano. Às vezes eu tava assim, quebrada por dentro, moída, mas eu tava com um sorriso no rosto, porque eu não queria desistir. E aos pouquinhos, bem devagar, meu coração foi se consolidando de novo e dando espaço não para outros amores, mas pro meu amor, que ali finalmente, ele já tava desde a terapia ali nascendo, mas aí ele floresceu de vez, ele se estabeleceu. E aí quando eu descobri essa alegria de viver bem, viver sozinha e ser feliz, isso me libertou de qualquer outra coisa. Bom, falando da depressão, né? Lá na época ainda do primeiro relacionamento, daquele emprego difícil de teleatendimento que eu falei pra vocês, que começou a desenvolver, eu vou ter que voltar um pouco porque a gente vai lembrando as coisas. Foi aí que começou. E eu tenho uma tia que é psiquiatra. Só que eu nunca fiz uma consulta aprofundada, um acompanhamento com ela. Eu nem sabia direito o que eu tava, sabe? Então, eu relatei pra ela o que tava acontecendo, ela me deu um remédio que eu tomei por muito tempo, até mesmo com o último psiquiatra que eu passei, eu ainda tomava esse remédio, porque de fato ele foi muito bom pra mim. E ele me ajudou, sim, por muitos anos, mas ele nunca curou a minha doença, ele sempre camuflou o meu problema, né? Então eu consegui me reerguer, eu consegui melhorar, mas o problema nunca desapareceu. E em 2017, a minha depressão desencadeou de uma forma que ela nunca tinha desencadeado antes, de forma muito pesada. Foi aí que, numa condição financeira bem melhor, tinha ganhado concurso e tal, tava com uma vida estável, tô com o rosto brilhando já. Eu comecei a me tratar com um dos melhores psiquiatras aqui de Campinas, talvez o melhor, que é o Dr. Nubor. E ele foi incrível, porque ele conseguiu me estabilizar muito bem mesmo. Aliado a isso, eu comecei a terapia, que foi um divisor de águas na minha vida, também com um dos melhores psicanalistas que eu conheci e que eu quero um dia voltar a fazer. Eu vou voltar a fazer terapia, mas essa semana ainda, mas eu vou voltar online, mas eu quero voltar um dia a fazer com esse terapeuta, com esse psicanalista que eu passei, porque ele também foi um divisor de águas na minha vida, a ponto do meu ex dizer pra minha amiga que o problema não era o que tinha acontecido, que o problema era que meus tratamentos tinham me estabilizado tanto que agora ele conhecia quem eu realmente era. E que bom, né? Que eu voltei a ser quem eu realmente era. Porque antes eu era uma menina que simplesmente não tinha voz. Simplesmente acatava tudo. Enfim, não vou ficar entrando muito nesses detalhes. Continuei a terapia depois desse término. Voltei pra casa da minha avó só, assim, tempo de me reorganizar pra voltar pra Campinas. Já tava numa condição melhor, trabalhos entrando já desde a época da Glambox, assim, eu venho de uma fase legal. Claro, tem meses melhores, meses piores, meses mais difíceis, meses
meses que as contas não fecham, mas enfim, assim, sempre consegui dar um jeito, sabe? E aí voltei pra casa da minha avó por um tempinho pra me reorganizar. Meu ex-marido também me transferiu um dinheiro, afinal, durante todo esse tempo, tudo que eu ganhava ia integralmente pra conta dele. Eu nunca usei pra fazer uma reserva pra mim, uma poupança pra mim, nem nada. Tudo sempre foi muito bem dividido, na verdade nem dividido, né? Porque tudo que eu ganhava eu dava. Então ele também não ganhava mal, não é que ele usava meu dinheiro nem nada disso. Mas assim, ninguém ali ganhava mal, entendeu? Então nada mais do que justo, se a gente se separou, ele me dá um dinheiro pra eu recomeçar a minha vida. E até durante muito tempo eu tinha um peso no meu coração de que eu preciso devolver esse dinheiro. Não vou devolver, porque assim, tudo que eu ganhei desde o primeiro dia que a gente foi morar junto foi transferido pra conta dele. Então assim, é mais do que justo. O valor que ele me deu ainda foi pouco, né? Foi um valor suficiente pra eu recomeçar minha vida, mas não paga tudo o que eu dei pra ele, não só financeiro, mas principalmente meu tempo, meus sonhos, meu coração, minha vida e tudo mais. E assim, eu aprendi isso também. Independente de você achar que você vai ficar com uma pessoa pro resto da sua vida, essa pessoa ser super bacana assim com você em relação a dividir a vida e tal. Gente, sempre pense em você, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe o dia de amanhã. Então assim, cada um tem que ter a sua conta. Isso foi algo que eu aprendi. Cada um tem que ter o seu dinheiro. As contas têm que ser divididas proporcionalmente, sabe? Então são coisas que eu aprendi e que hoje eu trago pra minha vida. Não é saudável, na grande maioria dos casos, não é saudável você... Gente, lógico que existem exceções, tá? Tô falando que eu aprendi o que eu vou trazer pra mim. Mas eu não acho saudável ter uma vida financeira conjunta, porque a vida pode nos surpreender. Essa é a verdade. Se eu tivesse pensado nessa possibilidade, eu teria feito reservas pra mim, eu teria feito poupança pra mim. Enfim, né? Passou. Sei que daí voltei pra casa da minha avó por um tempinho, comecei a procurar apartamento, comecei a organizar minhas finanças, já que eu já nem sabia mais como que tava isso, afinal não ficava mais nada na minha conta. Eu não tinha muita movimentação bancária, porque tudo que entrava eu já transferia. Então, uma série de coisas burocráticas pra resolver. Enfim, organizei tudo. Encontrei um apartamento, quase aluguei um outro, voltei pra Campinas. Dessa vez, pra morar sozinha pela primeira vez, pra recomeçar uma vida. Aí sim, já mais madura, com terapia, com tratamento, mais estável, mais mulher, né? E aí acho que começou realmente a nascer uma nova Rebeca. Sabe? Depois do segundo término, eu acho que eu finalmente me tornei uma mulher, assim. Já era, no último casamento eu me considerava bem madura, mas eu acho que esse florescimento que essa separação me trouxe foi fundamental. Por isso que eu falo que às vezes não, mesmo que uma pessoa saia da sua vida, sempre tem um porquê. Você tem que passar por aquilo pra algo, porque se eu não tivesse passado por esse relacionamento, eu não seria quem eu sou hoje. Lógico que tiveram momentos bons também, ele também fez coisa boa, não tô aqui só pra escrachar não, mas é que aconteceu realmente muita coisa ruim, que eu não vou entrar em questão, mas existiram coisas boas também e acho que isso também precisa ser falado. Acho que em algum momento houve verdade, sabe, no que foi vivido. Enfim, hoje... Não vou ser hipócrita de dizer pra vocês que desejo as melhores coisas pra ele, que não sei o que. Não, mas também não tenho ódio porque se tornou indiferente. E além disso, eu acredito muito que quando a gente deseja coisas ruins pra alguém, isso se volta pra gente. Então, a pessoa pode me fazer o que for, eu nunca vou desejar, assim, o mal dela, sabe? Porque eu acredito muito na lei do retorno. Mas falar sobre isso já não dói. Já faz tempo. E se não dói, é porque se tornou indiferente. E se tornou indiferente, é porque passou, né? Então, vida que segue pra todo mundo, não é verdade? Que a gente tire disso os melhores aprendizados, ambos. E vida que segue. Bom, aí, nesse ano passado, que fiquei solteira, espero que depois que eu gravar, eu não lembro de nada que eu tenha esquecido de falar, senão eu vou ter que gravar um parte 4. Nesse ano que eu fiquei solteira, como eu falei pra vocês, foi um ano que eu decidi que eu não ia deixar minha vida parar, mas eu tava destruída por dentro. Então, eu tive muitos momentos assim de fuga, sabe? E aí eu fui mais uma vez
viver tudo que eu não tinha vivido, um pouquinho mais experiente do que em 2016, mas eu fui viver de novo. E aí foi um ano de muita festa, de muita balada, de muita bebida, de muita pegação e assim, aquilo me ajudou. Não vou dizer que não, me ajudou a me distrair, a tirar o foco dos problemas, a tirar o foco da dor. Foi interessante, mas era algo que me preenchia a curto prazo, porque por dentro eu ainda estava machucada. Até que no meio do segundo semestre pra frente, assim, eu já tava bem, assim, quase 100%. E eu comecei a perceber que isso não me preenchia mais e tava começando a me fazer mal, sabe? Eu que tava super estável da depressão, comecei a ter depressão novamente, me envolvi com outras pessoas também que, tipo, nada a ver, sabe? Pessoas, assim, passei por outros relacionamentos abusivos, não chegaram a ser relacionamentos, mas sabe aqueles casinhos que não ata nem desata? E o cara claramente é abusivo com você, eu demorei muito tempo pra entender o que é relacionamento abusivo, que eu estava vivendo alguns no ano passado, que eu vivi antes também. Demorei muito tempo pra entender isso. Mas aí quando eu entendi, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Em outubro, finalzinho de outubro, eu conheci o Lucas. O Lucas eu conheci da seguinte forma: eu tinha uma amiga na época, que também não era amiga coisa nenhuma, que era uma puta de uma talarica. Não é a talarica que vocês estão pensando, tá? É uma outra talarica. Mas enfim. Eu fui numa festa com essa menina, embora essa talarica que vocês pensaram também já me talaricou 2 vezes, mas enfim. Aí eu fui pra uma festa com essa menina e uma amiga dela, que é a irmã do Lucas, estava junto. Da primeira vez eu não conheci, mas da segunda vez, como que foi mesmo? Eu contei na nossa história. Uma vez vendo o celular dessa amiga, eu vi uma foto do Lucas no feed dela, assim. Falei, nossa, quem que esse menino bonito, né? Aí ela falou assim, desencana, que é noivo, que não sei o que. Eu falei, tá bom, né? Aí o tempo se passou, nisso eu já tinha saído uma vez com a irmã dele, nem sabia que ele era irmão dela e tal. Aí na segunda vez que a gente saiu com a irmã dele, que eu ainda não sabia que era irmã dele, a gente tava do Uber indo pra uma festa e eu escutei ele falando no telefone com ela, o Lucas falando com a irmã dele. E ele contando que tinha terminado, que não sei o que tava mal, que blá blá blá, não sei o que, blá blá. Aí eu falei zoando, assim, falei, deixa eu ver quem é seu irmão, sabe? Fala pra ele vir que a gente vai cuidar dele. Mas tipo de brincadeira, assim, mais como amiga do que qualquer outra coisa, né? Aí quando eu vi a foto, eu falei, esse menino não é o menino que eu tinha visto no seu Instagram, ou fulana? Aí ela falou, que não sei o que e tal. Aí sei que a Gabi, minha cunhada, mandou minha foto pro Lucas e o Lucas foi pra festa. E aí a gente ficou nesse dia, mas assim, completamente aleatório, assim, entendeu? Tipo, ele tinha acabado de terminar, eu não queria namorar ninguém, eu simplesmente tava curtindo e tal. Só que eu percebi desde o primeiro dia que o Lucas era um menino diferente, pelo jeito dele, assim, sabe? E aí, no dia seguinte, eu chamei ele, a gente não ficou juntos nessa noite porque ele foi embora e eu quis continuar na festa. Eu chamei ele pra conversar, ele falou, achei que você nem ia lembrar de mim, que eu não sei o que. E começou assim, e a gente começou a sair, mas eu o tempo todo, como eu percebi que ele era diferente, eu o tempo todo cortava o menino, já falava, eu não quero nada, que já vou avisando, que não sei o que. Porque como eu percebia que ele era diferente, eu não queria magoá-lo, entendeu? Eu não queria fazer com ele o que os caras fazem com as meninas por aí. Então eu já desde o início, sempre cortando ele, tipo, a gente saindo uma semana, assim, eu já dando com ele, nem falava nada e eu já falava que não queria nada, não sei o quê. E assim foi por vários e vários meses. Mas o que me prendia ao Lucas eram 2 coisas. A primeira é que a nossa química era incrível. É incrível, né? A química que eu tenho com ele eu nunca tive com ninguém. Então isso era um negócio que nunca me deixava fazer ele ir embora, assim, sabe? E a segunda coisa é que ele era um cara especial. Então eu sabia que ele era diferente. Então inconscientemente eu queria manter ele por perto, né? Bom, os meses foram se passando, eu continuei levando ele nesse banho-maria, coitado. Ele chegou a dizer que me amava e eu dizendo que não quero nada. Eu não iludi ele em momento nenhum, sempre joguei a real com ele. Mas talvez por sentir que era pra ser, eu não sei. Mas ele nunca desistiu. E ainda bem, né? Que ele não desistiu, porque hoje estamos aqui, firmes e fortes. Sei que eu já tinha comprado uma viagem pro Ano Novo. Passei Ano Novo em Capitólio. Só que essa viagem, pra mim, eu falei assim, isso aqui vai ser a minha despedida dessa vida louca que eu tô levando. Porque eu já tava bem comigo mesma e essas coisas não estavam me preenchendo mais, pelo contrário, estavam me fazendo mal. Então eu ia pra uma balada, eu ficava assim, 3 dias
pra me recuperar. Energeticamente eu não ficava bem, espiritualmente eu não ficava bem, enfim, não tava me fazendo bem mais essa vida. E eu decidi que nesse ano de 2020, seria um ano que eu iria focar em coisas que realmente me fizessem bem, que me fizessem crescer como pessoa, profissionalmente também, claro, evoluir, enfim. E assim foi, né? Minha virada de ano foi minha despedida, assim, dessa vida louca, digamos assim. Eu tava na virada do ano já saindo com o Lucas ainda, mas assim, a gente não tinha compromisso um com o outro, a gente brincava às vezes de ciúminho e tal, mas a gente não tinha nada sério e era tudo muito bem esclarecido entre a gente de que a gente não devia satisfações e nem tinha nenhum tipo de obrigação um com o outro. Mas obviamente ia chegar um momento em que isso ia ter que ser decidido, né? Não dava pra ficar assim. E aí eu voltei de viagem e eu voltei assim decidida que eu não queria mais, que eu iria romper de vez, porque eu sabia que ele estava envolvido e eu não queria me envolver. E alguns dias depois dessa viagem, no comecinho de janeiro, eu chamei ele pra ter essa conversa. E aí ele foi lá em casa, a gente conversou e tal, mas quando ele saiu, eu senti um aperto muito grande no peito mesmo, de tipo, você fez a coisa errada, sabe? E eu sou muito impulsiva. Aí na mesma hora que eu fiz isso, eu já me arrependi e eu falei, mas se eu for atrás dele de novo, vai ter que ser pra namorar, não vai ter jeito, porque eu não vou mais brincar com ele, não propositalmente, claro, mas não dá mais pra levar do jeito que tava, sabe? E aí eu liguei pra minha avó, já contei isso pra vocês, pedi o conselho dela e ela me aconselhou se eu achava que aquilo me faria feliz, que eu deveria tentar. E foi o que eu fiz. Aí liguei pro Lu, pouco tempo depois, pedi pra ele voltar e pedi pra namorar com ele. Vocês já conhecem essa história, né? E aqui estamos, gente. Teve um episódio também, quando a gente ainda tava saindo, que eu tive um sentimento muito forte, assim. Um dia que eu deitei no peito dele, assim, eu senti, tipo assim, aqui é o meu lugar, sabe? Também já contei isso. Algumas de vocês devem se lembrar. Então eu acho que era realmente pra ser, sabe? E ainda bem que foi. A gente começou a namorar, eu demorei um tempo pra me entregar, um bom tempo, na verdade, pra me entregar completamente, assim, pra dizer, nossa, eu estou perdidamente apaixonada. Mas isso aconteceu. Mas é uma apaixonada muito saudável, assim, sabe? Não é aquele que você tira os seus pés do chão. Acho que eu tô mais velha, mais madura também, né? Mais vivida. O Lucas também já foi casado, já foi noivo depois, então também tem bastante experiência nesse sentido. Acho que ambos sabem muito bem o que querem e o que não querem mais pra vida. E assim, a gente tá dando o nosso melhor pra ser pra sempre, sabe? Se tem outra coisa que a vida me ensinou, é que certeza absoluta a gente não tem sobre nada. Mas a gente tem experiências que vão nos deixando cada vez mais preparados para que o possível pra sempre aconteça, né? Então a gente dá o nosso melhor todos os dias. Nós dois temos o perfil de tentar até o fim, de vencer os obstáculos. Então assim, eu quero muito que seja pra sempre. Hoje em dia eu amo o Lucas demais, ele é tudo pra mim, ele, os nossos cachorros. Já vou falar da Lolita também. Hoje eu vivo um relacionamento assim muito saudável. Eu não vou falar que a gente não tem problemas, a gente tem problemas, a gente já brigou, a gente teve umas 2 brigas sérias, assim, bem sérias mesmo, de quase terminar. Mas a gente sempre conseguiu contornar, assim, sabe? E é maravilhoso viver do lado dele. Eu queria voltar e falar também de um outro assunto que eu acabei não falando. Depois que eu cresci, principalmente depois do meu primeiro... A partir do meu primeiro relacionamento já, mas quando ele terminou assim de fato, meu relacionamento com a minha avó e com a minha tia mudou muito, muito. Acho que pela idade também e ambas também, principalmente a minha avó, né? Eu acho que elas passaram a entender um pouco mais o mundo atual e se reciclaram um pouco, digamos assim. Mas a gente passou a ter um relacionamento muito bom, muito aberto e eu podia conversar de tudo com elas. Posso, né? Até hoje. A gente passou a poder conversar de tudo, assim. Essa é a fase maravilhosa que eu falei lá atrás pra vocês que eu ainda ia chegar. Elas não... Lógico que elas não concordam com tudo sempre. Mas hoje a gente tem a liberdade de falar sobre. E isso é maravilhoso, porque a minha avó é a pessoa que eu mais, assim...
escuto, sabe? Ela é a pessoa que a opinião é a que mais pesa pra mim. Então, poder conversar com ela sobre as coisas, mesmo que eu saiba que a decisão final vai ser minha, mas que hoje eu tenho essa liberdade de conversar com ela, é assim, é libertador. Foi muito bom pra gente, sabe? Hoje eu tenho confiança e tranquilidade em conversar com elas sobre qualquer assunto. Então essa é a parte boa que eu fiquei de contar pra vocês lá quando eu contei das nossas dificuldades de adolescente e tal. Meu relacionamento com a minha tia também amadureceu demais. Acho que ambas, né, mais velhas, adultas e tal, hoje a gente se tem assim como irmã. Nós não somos mega coladas assim, tipo, a gente não troca confidências. Quer dizer, eu troco mais até quando eu preciso conversar com alguma coisa. Mas é uma pessoa que eu sei muito assim, que eu posso contar. Sabe? Ano passado foi um ano muito bom profissional, eu trabalhei muito, apesar da minha vida louca, eu consegui realizar várias coisas assim, sabe? Terminar de mobiliar minha casinha do jeito que eu queria, naquele apartamento que foi muito bom pra mim durante muito tempo, e foi um ano que eu adquiri muita independência, assim, em todos os sentidos, pessoal, como mulher, financeiro, profissional, e foi libertador pra mim. Eu acho que eu me tornei uma nova Rebeca em 2019, apesar de ter sido um ano muito difícil. Então 2019 foi um dos piores anos da minha vida, mas também foi um dos melhores, porque foi o ano assim que eu renasci, sabe? Eu me considero uma Rebeca antes de 2019 e outra Rebeca depois de 2019. E depois de 2020, então, é engraçado, mas eu venho passando por fases assim, que eu tô mudando da água pro vinho, sabe? Em 2020 eu já me considero uma outra pessoa, completamente diferente da de 2019. E assim a gente vai. Ah, não falei também da minha linha de maquiagem, né? Que foi um ponto muito chave, muito importante assim na minha carreira. No meu primeiro relacionamento ainda, eu comecei a desenvolver essa linha. Foi um trabalho que durou muitos e muitos anos e é até bom, eu vou aproveitar esse vídeo pra contar pra vocês. Não contei antes porque eu recebi essa notícia semana passada, então eu tava esperando o melhor momento pra falar. Bom, mas vamos contar, né, do começo. Lancei uma linha de maquiagem que durou muitos anos, com muitos produtos. Fui uma das primeiras a lançar. Foi muito legal. Cara, como foi legal ter uma linha de maquiagem. Foi um sonho, assim, realizado, sabe? A Arela tem todo o meu respeito. Eles acreditaram muito no meu trabalho por muito tempo e funcionou por muito tempo. Semana passada eu recebi a notícia que a Arela foi vendida e os novos investidores não quiseram, os novos donos, né, não quiseram continuar comigo mais. Então eu tinha vários projetos com eles em andamento, né? A gente ia lançar produtos novos e tal, mas isso não vai mais acontecer, então eu vou aproveitar esse vídeo pra falar disso também. Quando eu recebi essa notícia, eu não vou dizer pra vocês que eu não fiquei triste. Eu fiquei triste sim, eu dei uma choradinha, mas... porque, né, a gente cria um apego, afinal foram muitos anos trabalhando com eles. Mas negócios são assim, né, gente? Eles vão mudar toda a estratégia deles lá, vão mexer em todo o time e... enfim, foi um baque, sim, quando eu recebi essa notícia, mas eu fiquei triste ali por uma meia hora mas é engraçado, em momento nenhum me bateu assim o desespero da dor, sabe? Porque eu confio muito nos planos de Deus, então eu sei que se essa porta se fechou é porque outras portas serão abertas. Tanto pra mim quanto pra Arela, eu desejo todo o sucesso do mundo pra eles. Não tenho mágoa de nada, pelo contrário, só gratidão. Lógico que as portas não estão fechadas, nem pra mim, nem pra eles. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas por hora a minha linha não vai continuar. Os produtos que estão lá vão serem vendidos até acabar o estoque e tal, mas a gente não vai renovar. Tenho planos de lançar a minha própria linha, independente de marca, assim, sabe? A médio prazo e tal. É algo que eu vou começar a pôr no papel pra começar a ver e eu vou conseguir ainda. Vocês vão ver, um dia eu vou voltar aqui e vou contar pra vocês. Tô lançando a minha própria linha sem ter filiação a marca nenhuma, né? Aí voltando de novo pros dias atuais, quando eu comecei a namorar o Lu tava saindo de casa, porque morava ele, a mãe e a irmã. O pai dele morreu, como vocês sabem, e a mãe tava indo morar com o namorado, e aí ia ficar a irmã e ele.
Então eles resolveram daí cada um seguir sua vida e tal. A irmã dele também ia morar sozinha, ele também ia morar sozinho. Ele tava quase fechando um apartamento. Só que ele passava mais tempo lá comigo do que na casa dele. E ele ficava pelo menos de quinta a domingo, de quinta a segunda de manhã lá em casa. E aí a gente parou pra pensar, tipo, vai pagar outro aluguel pra gente ficar se revezando entre casas e faz mala, desfaz mala. Tipo, que besteira, sabe? Lógico, né, gente? Era cedo pra ir morar junto? Lógico que era cedo, né? Mas assim, eu sou muito desapegada disso, sabe, gente? Vamos morar junto, vamos tentar, vamos ver o que dá e tal. Se não der, não deu, paciência, né? E aí o Lu veio morar comigo no comecinho do namoro já, tipo, sei lá, com um mês de namoro. A gente foi morar junto. E estamos aqui, até hoje, graças a Deus, tá dando muito certo. Graças a Deus, acho que era pra ser mesmo. E a gente tem muitos planos pro futuro, planos de filhos, quem sabe ano que vem. Vamos ver, né? Também não quero falar, daí chega ano que vem eu resolvo não ter. Mas assim, quem sabe? Né? Tá nas mãos de Deus. Vamos deixar o futuro decidir. Estamos agora na casa nova, com novos sonhos, novos projetos. A Becca Bright Store cresceu, agora tem mais um sócio na loja. Essa virada de chave foi muito legal, porque a entrada das bijuterias deu um boom muito grande na loja, sabe? E é legal porque atinge outros públicos também. E eu acho que a Becca Bright Store tava precisando disso. Temos outros planos futuros para a Becca Bright Store, planos também do Lu, que ele tá abrindo também com esse mesmo sócio. Eles também uma sociedade de um negócio novo que eles estão abrindo aí. A marca de roupa dele que vai ser lançada em breve também. E é isso, gente. Vamos vivendo. Nem sei como finalizar esse vídeo. Contei toda a minha história pra vocês. Dividi aqui quase tudo mesmo que aconteceu aí na minha trajetória de 29 anos. Meu Deus, eu vou 30 ano que vem, o tempo voa. Até eu fazer 18 durou uma eternidade. Depois que eu fiz 18, fez assim, ó. Blum. O que eu posso tirar da minha história, assim, pra dividir com vocês a vida dá muitas voltas. O mundo realmente gira. Tem gente que não percebe, mas o mundo realmente gira. E ele gira sempre pra melhor. Sempre pra melhor, sabe? Até quando alguma coisa ruim acontece, se você é uma pessoa que procura ser boa, até o que de ruim te acontece é usado no fim pro seu bem. Tudo é aprendizado. Tudo o que eu passei, de bom e de ruim, mas principalmente de ruim, me tornou a pessoa que eu sou hoje, que é uma pessoa que eu me orgulho muito. Lógico que eu tenho muitos defeitos, eu já cometi erros, mas eu sei, assim, quem eu sou, sabe? Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquila. E eu durmo feliz todos os dias com a pessoa que eu me tornei. Eu acho que é isso. Depois eu vou assistir todos esses vídeos de novo. Vou tentar lembrar de alguma coisa que eu tenha deixado passar batido. E se eu encontrar algumas coisas interessantes pra compartilhar, eu faço um parte 4 com partes esquecidas da minha história. Tá bom? Esse vídeo ficou gigante, mas eu acho que vocês vão assistir. Vocês pediram muito e gostaram muito. Então, muito obrigada por terem assistido. Se inscrevam no meu canal. Por favor, gente, por favor, clique em gostei. Não custa nada. Me segue lá no Instagram que todos os dias eu tô lá batendo papo o dia inteiro com vocês, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.